Quantos estão felizes com o Espírito Santo? Aleluia. Queria te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Terra. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória, esperança de dias melhores, dias transformados. Cristo, através da sua vida, dias transformadores estão à frente no ano de 2023. Você pode dizer amém? Amém. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Me lembrei agora, comentei pela manhã, vou lembrar e dizer agora novamente. Nós recebemos a feliz notícia de saber que lá em Guanambi, Bahia, o espaço para inauguração da igreja já foi alugado. Tem uma igreja linda. É uma igreja linda e poderosa sendo inaugurada lá, né? Ela já começou desde o mês de junho, aproximadamente final de junho. O pastor Peixoto, a pastora Tiara e o pastor Edilson e sua esposa foram para Guanambi e lá deram continuação às células que estavam sendo feitas online. E nós temos a feliz notícia, né, de saber que mais ou menos em 7 meses nós temos visto aproximadamente mais ou menos já 50 pessoas fazendo parte das células e agora a igreja sendo inaugurada. E a igreja tá bonita, viu? Tá bonita. Eu estou até pensando aqui que algumas pessoas vão querer ir embora, vão querer ir para Guanambi. E se for, a gente abençoa em nome de Jesus. Amém? Pode ir para lá. E de manhã eu também perguntei, né? Eu falei assim, o calor finalmente chegou, né? O verão finalmente chegou, amém? Quem gosta de calor aí? Quem gosta de frio? Glória a Jesus. Se você que gosta de frio, você já está convocado. Nós temos falado que em algum momento Deus vai nos levar para o sul. O sul é um pouquinho mais frio, você está convocado. Você que não vai poder ir para a Bahia, para Guanambi, porque é muito quente, você vai conosco para o sul. Amém? Amém? Glória a Jesus. Na hora que você levantou a mão, eu pedi para tirar uma foto lá de trás, eu vi as mãozinhas levantadas, viu? Todos aqueles que gostam do frio. Aleluia. Gênesis capítulo 1, versículo 26. A imagem de Deus. A palavra do Senhor diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Você pode repetir comigo? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se você sabe quem você é, você sabe o que você é capaz de fazer. Eu vou repetir de novo para ver se você entendeu após ler esse texto de Gênesis 1, 26. Se você sabe quem você é, você sabe o que você é capaz de fazer. Nós fomos feitos e criados à imagem de Deus. Amém? Diga, eu fui feito e criado à imagem de Deus. Isso significa que nós sabemos que Deus ele tem características, ele tem princípios que são inerentes e imutáveis. E sabendo disso, sabendo que Ele carrega princípios e características que são imutáveis, sabendo que nós fomos criados à imagem e semelhança dEle, isso significa que eu preciso conhecer essas características, porque estes princípios de Deus e do seu reino precisam guiar as nossas vidas. As características e os princípios de Deus, eles precisam guiar
a minha e a sua vida. A sua vida deve ser guiada, fundamentada pelos princípios que o nosso Deus carrega, que Ele tem, porque eu e você, nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Ele nos gerou a partir disso. Significa que eu e você, nós temos acesso a um legado e uma herança que pertence somente a nós, filhos de Deus. Quantos filhos de Deus eu tenho aqui nessa noite? Salmo 145, 3 diz: grande é o Senhor, digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. A grandeza de Deus não tem limite. E eu e você fomos criados à imagem e semelhança dele. Significa que nós fomos criados para manifestar este reino, este Deus. E quando a gente ouve esse tipo de mensagem, esse tipo de linguagem, isso pode soar prepotente, pode soar arrogante, mas na verdade eu desonro a Deus quando eu não manifesto aquilo que Ele me criou para manifestar, aquilo que Ele me criou para ser. Por isso que, ao nos criar a sua imagem e semelhança, Ele deposita dentro de cada um de nós uma característica e um privilégio que só nós recebemos. Diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Em Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Você pode dizer amém? Isso significa que a forma como nós pensamos acerca de Deus, a forma com que nós pensamos como quem Ele é, o que Ele é, o princípio que Ele carrega, as características imutáveis que Ele carrega, vai determinar como nós o representamos. E a forma com a qual eu enxergo a Deus na minha vida, com o qual eu me enxergo diante desses princípios e características, vai determinar a forma como eu me posiciono na vida, a forma com a qual eu me posiciono no meu ministério. Por isso que eu acredito que uma das grandes ambições de Deus é fazer com que cada um de nós pensemos a partir da mente dele. Se eu e você pensarmos a partir da mente de Deus, e aqui está a mente de Deus, não há limites para o que nós possamos fazer. Se eu e você pensarmos a partir da mente de Deus, não haverá limites para o que nós seremos capazes de fazer. Todo princípio que me pertence e eu não conheço, eu não usufruo. Por isso que eu preciso conhecer os princípios e as características de Deus, para que eu possa usufruir daquilo que pertence a nós, a mim e a você. No final do ano, eu tive a experiência de conhecer Tatuí pela primeira vez. E lá em Tatuí, eu fui com a galera de Diadema, que estava lá, passando o final do ano. E Tatuí é um lugar muito abençoado, cheio da presença de Deus, de onde saem profetas, pastores e evangelistas e apóstolos, não mais do que Diadema, logicamente. E algo me chamou a atenção sobre ser criado à imagem de Deus, manifestar a sua semelhança
e andar da forma como Ele nos criou para andar, que tenha tudo a ver com acerca da renovação da mente, de pensar a partir da mente de Deus. Porque quando eu estava lá, do lado direito tinha uns animaizinhos, e lá tinha um avestruz. Quantos conhecem o avestruz? Eu vou falar do avestruz, mas eu não sou especialista no avestruz. Então, se eu cometer algum erro, você me perdoe. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que o avestruz ele tem, sei lá, uns 3 metros de altura. E lá tinha uma cerca mais ou menos dessa altura. Sei lá, aqui. Estou mentindo, o pessoal aí o Diadema estava lá, mais ou menos dessa altura. E adicionando a isso, fazendo um paralelo a respeito disso, a gente sempre ouviu, né, existe uma história que se conta que um ditado que diz que o avestruz ele enfia a cabeça no buraco quando ele está com medo. Então a gente até fala, né, usa esse ditado com as pessoas. Você sabia que isso é mentira? Você sabia que isso não é verdade? Sabia disso? A gente sempre fala isso, fala, não seja como um avestruz que enfia a cabeça no buraco lá e está com medo, está com receio. Isso não é verdade. Tudo isso, eu estou dizendo isso justamente para exemplificar que às vezes uma mentira contada várias vezes vira uma fortaleza nas nossas mentes. Vira uma limitação. Em verdade ele abre sim um buraco, coloca a cabeça dentro do buraco, mas para virar os ovos que ele tenha botado, simplesmente para isso. Não tem nada a ver com estar com medo, estar receoso. Na verdade, o avestruz ele tem uma visão muito poderosa, ele vê quase a 3 km de distância, ele corre numa velocidade quase de 70 km, acima de 70 km por hora, e ele faz isso por quase meia hora. E eu pesquisei sobre o avestruz, hein? Então, isso é uma mentira. Mas isso me chamou a atenção, o fato de que uma cerca desse tamanho estava parando uma ave de 3 metros de altura. Na minha cabeça, novamente, eu não conheço tanto de avestruz, na minha cabeça ele poderia transpor aquela cerca facilmente. Mas alguma coisa, em algum momento, em algum tempo, limitou a sua capacidade de superar aquele obstáculo. Isso me lembra também um vídeo que eu vi na internet, acho que algumas pessoas já viram também, de um elefante bebê, que desde pequenininho ele é amarrado numa estaca, e como ele era pequenininho, ele tenta arrancar essa estaca, ele luta contra essa estaca, mas ele não consegue vencer, porque ele é pequenininho, é fraquinho. Só que ele cresce, ganha toneladas, uma força indizível, mas aquela mesma estaca que prendeu ele quando ele era criança, continua o prendendo enquanto ele ainda é adulto. Porque dentro dele, na vida dele, ele foi ensinado e ele passou a acreditar que ele não era capaz de vencer aquela barreira. E ele parou de lutar. E isso virou uma resistência, virou um obstáculo na vida dele, na mente dele, que ele não conseguia mais superar essa situação. Por isso que eu digo que na vida cristã, nós precisamos constantemente sabermos para o que e como nós fomos criados. Por isso que nós não podemos dirigir a nossa vida baseado naquilo que se ouve, naquilo que se diz, mas naquilo que Deus disse. Quando você conhece, quando você aprende sobre aquilo que Deus diz a respeito de você, sobre o manual daquele que te criou, você descobre que na verdade, para você e para mim, não existe impossível. Que a fé, através da fé, eu e você podemos transpor toda e qualquer barreira. Por isso que a mente de Deus, e a mente de Deus está expressa neste livro, ela é capaz de nos libertar de toda e qualquer limitação que você possa imaginar na sua vida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você está me acompanhando? Sim ou não?
todo princípio que me pertence, que eu não conheço, eu não usufruo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, presta atenção nisso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para nos assemelhar a Ele. Você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus para nos assemelhar ao Deus Todo-Poderoso. Isso é muito profundo, porque não tem a ver só com conhecimento natural. A palavra do Senhor no livro de Gênesis diz que Adão conheceu a Eva. Se você já ouviu em algumas outras pregações acerca disso, você vai entender e lembrar que esta palavra conheceu, ela tem um significado muito profundo no livro de Gênesis, porque ela fala de intimidade, ela fala de conhecer intimamente, estava falando de relação íntima. Então, quando eu me relaciono com a palavra de Deus, eu não me relaciono com a palavra de Deus simplesmente para adquirir conhecimento. Eu faço isso para me relacionar com Deus vivo. E quando eu faço isso, eu tenho que entender que esse me posicionar, me tornar a semelhança do Deus Todo-Poderoso, significa que Deus nos chama, nos convida a ter um relacionamento profundo com Ele, que não implique simplesmente eu conhecê-lo aqui, mas eu conhecê-lo intimamente, profundamente, a eu me posicionar e agir como tal, como um filho de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz: oro para que os olhos de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do teu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais. Quando Deus disse que Ele criou eu e você, a sua imagem, a sua semelhança, Ele não disse uma coisa simples e comum. Ele está dizendo: eu criei você da mesma espécie. A mesma espécie que Cristo Jesus demonstrou sobre a face da terra. Isso é tão poderoso porque Ele diz: olha, o mesmo poder que eu depositei em Cristo Jesus, eu depositei dentro de você. Eu coloquei dentro de cada um dos meus filhos, para que eles fossem capazes de representar, de se assemelhar à imagem dEle. E ser criado à imagem e semelhança de Deus, carregar, andar à altura do reino de Deus, coloca e faz com que nós acessemos muitos princípios da tua palavra, princípios das características únicas do Deus vivo e todo-poderoso. Por exemplo, quando você anda à altura do reino de Deus, significa que você e eu andamos em extrema e profunda humildade. Humildade é diferente de humilhação. Me chama muito a atenção, por exemplo, uma das passagens de Jesus em que Ele diz, a palavra do Senhor diz que Ele enrola, coloca um pano em volta da sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. E nós sabemos que esta passagem, um pouco antes, vai dizer assim: sabendo quem Ele era. Então, quando eu ando à altura do reino de Deus, quando eu ando à sua imagem e semelhança, eu aprendo que andar em humildade não é uma opção, mas é uma característica daqueles que carregam o reino de Deus na sua vida, daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Porque diz que Jesus, sabendo quem Ele era, Ele se ajoelha e resolve lavar os pés dos discípulos. Ele decide
ter uma postura de humildade, porque ele carrega o DNA do reino de Deus. É por isso que eu entendo e percebo que eu sirvo a um Deus poderoso, eu sirvo a um Deus forte. Não é por nada menos que Joel 3,10 vai dizer assim: diga ao fraco, eu sou forte. Amém? Você pode dizer isso? Diga ao fraco, eu sou forte. Diga, eu sou forte em Cristo Jesus. Isso significa que Deus, que conhece a você e a mim muito melhor do que nós mesmos, Ele sabe que Ele depositou um DNA, uma característica dentro de cada um de nós, que faz com que nós possamos declarar a Sua palavra e através de Cristo exercer esta força que Ele depositou dentro de cada um de nós. Por isso que se assemelhar ao Senhor, ser criado à imagem dele, significa que eu devo contrariar aquilo que parece ser o contrário. Por isso que o Senhor diz: diga ao forte, diga ao fraco, eu sou forte. Essa mesma palavra, dizendo a respeito daquilo que Ele depositou dentro de você e dentro de mim, Ele vai dizer assim: Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Em outras palavras, Ele está dizendo: olha, o seu Deus, o meu Deus, Ele é um Deus corajoso. E se Ele é um Deus corajoso, eu e você também carregamos esta mesma coragem. Então Ele diz: Deus não nos deu um espírito de medo. Você pode repetir: Deus não me deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Você pode dizer com convicção: mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Esse mesmo Deus, Ele vai dizer: seja santo porque eu sou santo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Seja santo, porque eu sou santo. Mateus 5,48. A santidade de Deus, ela é compartilhada com você. E no momento em que você se torna filho do Deus Todo-Poderoso, você acessa aquilo que Ele tem. Então Ele diz: seja santo, porque eu sou santo. Nós cantamos: Deus é bom. Amém? Deus é bom. Isso era uma característica, um princípio imutável da parte dele. Mas Ele também diz para os seus filhos, Ele diz: vocês estão cheios de bondade. E aí você tenta encontrar bondade em você e não enxerga. Não se trata de enxergar, é saber que você e eu, nós fomos criados à imagem e semelhança dEle, e aquilo que Ele tem, aquilo que Ele carrega, você recebeu como filho dEle. Vocês estão cheios de bondade, por causa dEle, por causa de Cristo, por causa do Espírito que está dentro de você. Você pode dizer: eu estou cheio de bondade. Pode soar difícil, mas isso é o próprio Deus que nos garante. Filhos se assemelham aos seus pais. A mesma palavra dele diz que Ele é Jeová Jireh. O que significa dizer que Ele é Jeová Jireh? Significa que Ele é o Deus que proverá. Ele é o Deus que vai trazer e te dar tudo aquilo que você precisa e que você necessita. Deixa eu falar uma coisa para você que pode te chocar. A pobreza não expressa o reino de Deus. A pobreza não expressa o reino de Deus. Eu vou dizer novamente: a pobreza não expressa o reino de Deus. Deus tanto valoriza os recursos que eles os pertencem. Ele diz em Ageu: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Provérbios 8,18. Comigo estão as riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras.
Falando a respeito dos filhos dele, Gênesis 13:2 vai dizer: Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. A pobreza não expressa o reino de Deus. Você vai dizer, mas Jesus era simples. Verdade, Jesus era simples, ele não era pobre. Simplicidade é difícil, diferente de pobreza. Jesus tanto se importava com finanças e com recursos que ele tinha um contador. Judas, você lembra disso? Jesus tinha um tesoureiro. Não era o melhor dos tesoureiros, mas ele tinha um. Você lembra da passagem onde diz que os soldados romanos tiraram sorte sobre a capa de Jesus? Sobre o manto, capa de Jesus? Vocês lembram disso? Dessa passagem? Se eles tiraram sorte, essa capa deveria valer alguma coisa. Valia muito? Jesus não se importou de ser sepultado num túmulo novinho. Jesus era simples, não era pobre. Quando Jesus dobra os joelhos para lavar os pés dos discípulos, não é porque ele achava que ele não era digno de nenhuma outra coisa, então a função dele era lavar pés. Jesus decide, sabendo quem ele era, ele resolve lavar os pés dos discípulos. Então a simplicidade de Cristo, de Jesus, em nada muda o fato dele ter ao seu dispor recursos infindáveis. Você lembra da passagem onde a mulher traz um vaso de alabastro e derruba sobre o Jesus? Você lembra dessa passagem? Sim ou não? A palavra do Senhor diz que este perfume, ele era caríssimo, caríssimo. E aí, ao fazer isso, um dos seus discípulos quase deu uma bronca de Jesus. Esse perfume, ele poderia ter sido vendido e dado aos pobres, que não sei o quê, e nós sabemos que o tesoureiro dele não disse isso porque ele estava preocupado com os pobres, mas porque ele costumava enfiar a mão na bolsa. Mas nós vemos Jesus dizendo, olha, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas a mim, não. Jesus era simples, ele não era pobre. Miséria é diferente de simplicidade. Então a pobreza, ela não expressa o reino de Deus. Significa que, sendo semelhante, sendo criado à imagem do reino de Deus, eu e você, nós temos acesso, porque Ele é Jeová Jireh, Deus proverá, nós temos acesso a recursos da parte de Deus. E eles são acessados através da fé, através de princípios que eu e você precisamos manifestar. Essa mesma palavra, esses mesmos princípios, vai dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, falando sobre identidade. E, por coincidência, nós vamos ter uma conferência em fevereiro que vai falar sobre identidade. E identidade é muito importante, muito profundo. Muitos dizem que são filhos, mas nem sempre se comporta como filho. João capítulo 1, versículo 12 diz: contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não é sobre estética, não é sobre dizer, nós estamos numa era que as pessoas dizem, eu sou filho de Deus, eu conheço a Deus. Conhecer a Deus, dizer que é filho de Deus, é diferente de andar como um filho de Deus. Por exemplo, pode existir, um exemplo muito prático a respeito disso, pode existir, por exemplo, um testamento que ele diga que eu e você, alguém nos deixou 10 milhões de reais. Ou nos deixou muitos recursos.
Mas esse testamento, se porventura ele não for aberto, se ele não for acessado, se ele não for proclamado, embora você tenha acesso a uma herança muito grande, você não vai acessá-la. Você vai continuar vivendo uma vida como se nada tivesse. O testamento que Cristo, que Deus nos deixou, é a sua palavra. Aqui está a sua mente, aqui estão os seus pensamentos, aqui está a chave para que eu e você mudemos de vida. Mas esse testamento, ele precisa primeiramente ser aberto, ele precisa ser acessado, ele precisa ser vivido, ele precisa ser praticado, para que então nós acessemos por meio da fé os recursos infindáveis, que vai fazer com que eu e você possamos manifestar a semelhança e a imagem de Cristo, onde tudo que nós fizermos por causa de Jesus será possível, não haverá impossível, porque assim Ele declarou, assim Ele determinou. Não fui eu que disse, foi Ele quem disse. João 17:10 vai dizer assim: tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Jesus falando a respeito do Pai. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tem é meu. Tudo o que pertence a Deus pertence a Cristo. Tudo que pertence a Cristo te pertence. Você pode dizer para o Senhor: tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. É filiação, é paternidade, é herança, é legado. Nós precisamos andar à altura do reino que nós carregamos. Nós precisamos andar à altura do Pai a quem nós representamos. Você sabia, por exemplo, que um estrangeiro ele não pode ser embaixador num outro país? Sabia disso? Por exemplo, um americano não pode ser embaixador do Brasil no Brasil. Você sabia disso? Um estrangeiro não pode ser embaixador de um país ao qual ele não pertence. Sabia disso? Ser embaixador no Brasil é um privilégio somente seu e meu. Imaginando que todos aqui são brasileiros. Por quê? Porque o embaixador precisa representar o reino ao qual ele faz parte. Ele precisa representar a cultura, ele precisa carregar o DNA. Isso significa que representar o reino de Deus, ser a imagem e semelhança dele, é algo que ele reservou só para mim e para você. Só para nós representarmos a este reino, essa cultura, é algo que ele liberou sobre as nossas vidas. Por isso que caminhar à altura deste reino não é uma opção, é uma obrigação. Porque representar este reino é ter o DNA de Deus correndo nas nossas veias. Aos que creram, aos que o receberam, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sendo filho de Deus, você não tem outra opção a não ser representar o DNA que você carrega. É algo que você é, não é algo que você vai tentar ser, que você vai se esforçar para ser. É algo que você é. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Significa que eu e você, nós carregamos a mesma unção, o mesmo Espírito e a mesma autoridade. Deixa eu falar de novo. Eu e você carregamos a mesma unção, o mesmo Espírito
e a mesma autoridade. Você pode repetir comigo? Eu carrego a mesma unção. Eu carrego o mesmo Espírito. E eu carrego a mesma autoridade. Com convicção agora, eu carrego a mesma unção. Eu carrego o mesmo Espírito. E eu carrego a mesma autoridade. João 14:12 vai dizer: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Deus deixou um desafio para nós. Jesus Cristo deixou um desafio para nós. Antes de subir, ascender aos céus, Ele desafiou cada um de nós. Em outras palavras, Ele está dizendo assim: se você entender o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus, se você entender o que aconteceu com você quando você se tornou filho, se você compreender que é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, Ele habita dentro de você, você vai entender que fazer coisas maiores é algo natural. Vocês farão coisas maiores. Porque eu só tive 3 anos de ministério. Estou parafraseando Jesus. Vocês têm uma vida toda pela frente. Então vocês farão coisas maiores. João 14:14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Nós precisamos pedir. Nós precisamos pedir. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A mesma unção, o mesmo Espírito, a mesma autoridade. Filho de Deus manifesta o reino de Deus. Em Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Quando eu leio essa passagem sobre caminhar a imagem e semelhança de Deus e sobre esse princípio de andar à altura e à estatura do reino de Deus, eu aprendo que andar nesta estatura, de andar nesse princípio, nessa grandeza que o reino de Deus se manifesta, ele é muito amplo. Nós falamos de humildade, nós falamos de diversos aspectos, de princípios e características que o próprio Jesus manifestou sobre a face da terra, que nós devemos também manifestar. Significa que andar à altura do reino de Deus, desse reino todo-poderoso, como filho de Deus, significa que eu devo andar em diversos princípios, como por exemplo, e aqui eu falo justamente para exemplificar, que quando eu falo de andar em grandeza, eu não estou falando só de prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro, mas eu estou falando de um nível de nobreza que Deus te criou para ser. Um nível de nobreza que Deus criou você para caminhar. Então quando você caminha, quando você manifesta honra no reino de Deus, você caminha em grandeza. Quando você caminha em amor, você caminha em grandeza. Porque você foi criado para andar desta forma. Quando nós estávamos falando de Judas como tesoureiro do Senhor, uma passagem que me chama muito a atenção e demonstra a honra,
princípio da honra, por exemplo, e amor que nós fomos criados para andar, tal grande esse princípio de nobreza como filho de Deus, a sua imagem e semelhança. Eu me lembro da passagem, não sei se você se lembra, que Jesus pega o pão e molha e dá na boca de Judas. Você lembra dessa passagem? Sim ou não? Você lembra também que Jesus chama Judas de amigo? Você lembra dessa passagem que Jesus chama Judas de amigo? Sim ou não? Pensa comigo. Jesus sabia que Judas era o traidor. Jesus sabia de quem se tratava. Ele sabia que era o cara que ia trair ele. E ele pega o pão, ele molha e dá na boca de Judas. Você sabia que na cultura judaica isso é uma expressão de honra? Ele estava honrando Judas quando ele molha o pão e dá na boca de Judas. E logicamente isso dá um parafuso na minha cabeça. Porque o cara ia trair ele. Ele já sabia que tem que fazer, faz depressa. Mas Jesus, ele nos ensina algo poderoso, porque eu não sei você, mas se dependesse de mim andando, pensando da forma natural, e se eu tivesse uma espada na hora? Sabendo quem ele era. O que mais me deixa em parafuso aqui, mesmo sabendo que se tratava de alguém problemático, Jesus decide manter Judas no seu círculo íntimo, como um dos 12 discípulos. Isso não mexe com você? Porque comigo mexe. Eu estou falando devagar para dar um tempinho para a gente pensar. Isso fala muito dos nossos relacionamentos. Mesmo sabendo quem Judas era, que Judas ia traí-lo, e tudo bem, existia uma promessa acerca de Judas, Jesus decide mantê-lo no seu círculo de relacionamento. Ele não o corta, ele não o tira, ele não o expulsa. Mas me chama a atenção ele chamar Judas de amigo, pegar o pão, molhar e dar na boca de Judas. Isso revela para nós, para cada um de nós, para mim, principalmente, o nível de nobreza que nós fomos chamados para andar. Como filhos que foram criados à imagem e semelhança do seu Pai. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Judas: eu sei que você vai me trair, eu sei que você vai me entregar, mas deixa eu falar uma coisa para você, Judas, vou parafrasear Jesus. Embora você esteja fazendo tudo isso comigo, eu sei o reino a quem eu represento, eu sei o Pai, o Espírito Santo que eu carrego, eu sei que eu fui criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Isso significa, Judas, que não importa como você me trate, não importa o que você faça comigo, não importa a sua postura, eu escolho, decido andar da mesma forma que Deus me criou para ser. Eu fui criado para andar no nível de nobreza, de honra, que me ensinou e faz com que eu te honre, independente do que você faça comigo. A forma como você está me tratando agora não vai determinar a forma como eu vou te tratar. Você está entendendo o que eu estou falando? Os filhos de Deus foram chamados para caminhar na estatura de Deus e do seu reino, dos princípios e das características do seu Pai. Você anda a essa altura deste reino, independente do que você esteja vendo, independente do que você esteja vivendo,
Todos nós estamos nessa jornada, amém? Essa mensagem não tem nada a ver com envergonhar ninguém e falar assim, meu Deus, como eu estou falhando. Tem a ver com conscientizar, tem a ver com abrir os nossos olhos. Essa mensagem, esta palavra, ela foi criada, ela foi deixada para ajustar as nossas vidas. Evangelho não é sobre uma vida fácil, tranquila, não é sobre facilitar as coisas. É sobre transformar cada um de nós ao ponto que aquilo que acontece ao nosso redor não mais nos atinja. Ao ponto que eu e você chegamos a um tal ponto de nobreza, ao tal ponto em que nós nos assemelhamos a Cristo, em que nós conseguimos caminhar nesta estatura, independente daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Porque foi assim que nós fomos chamados para caminhar. Eu sei que isso é loucura. Caminhar em grandeza, caminhar na estatura do reino de Deus, não é para qualquer um. É só para aqueles que creram no seu nome, para aqueles que o receberam e que ganharam o direito de se tornarem filhos de Deus. Você ganhou esse direito, nós ganhamos esse direito de andar a estatura deste reino, a estatura dessa nobreza. É loucura? É sim, mas isso é fé. Se a sua vida, se a forma como você caminha é determinada só por aquilo que você vê, só pelos resultados daquilo que você encontra, você ainda não entendeu o que significa se assemelhar à imagem e semelhança de Cristo. Quando você nasceu de novo, quando você se tornou filho de Deus, a partir daquele momento, não é mais eu vou alcançar, eu vou conseguir, a partir daquele instante você é filho de Deus. Você carrega o reino de Deus. Você carrega a semente necessária para andar na altura do reino do seu Pai. Isso é muito válido e é muito poderoso, porque quando você entende isso, você vai entender porque que a palavra de Deus diz que nós somos daquele que andam por fé e não por vista. Eu costumo dizer, e vai parecer loucura agora para você, esse celular é um milagre. Porque tudo que existe foi criado a partir daquilo que não existe. Amém? Isso significa que tudo aquilo que você vê hoje, até a minha, você, foi criado a partir daquilo que não existia. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, o nosso Deus, ele é tão poderoso, porque ele disse, há muito tempo atrás, haja luz, e a luz existe até hoje. A palavra de Deus continua performando aquilo que ele disse lá atrás. Porque a palavra de Deus não volta vazia sem cumprir aquilo para que foi mandada, para que foi enviada. Significa que tudo aquilo que nós vemos foi criado acerca daquilo que nós não vemos. Significa que a minha fé, ela é baseada naquilo que eu sou, naquilo que nós carregamos, naquilo que nós sabemos que nós temos. E isso é muito importante, porque quando eu entendo isso, eu não preciso ver para crer. O é diferente do eu vou conseguir, diferente do eu vou alcançar, é diferente do eu vou chegar lá. Isso é muito importante porque isso leva a mim e a você desafiar e desacreditar aquilo que os seus olhos naturais estão vendo agora, que não se alinham com a verdade da palavra de Deus. Porque não se trata de adequar a palavra de Deus às minhas circunstâncias, àquilo que eu estou vivendo. Se trata de adequar as minhas circunstâncias à palavra de Deus, dizendo, a minha vida, a forma como eu ando, a forma como eu vivo, se assemelham àquilo que Ele disse. Aquilo que Ele disse é suficiente. Você está me acompanhando? Sim ou não?
Então, quando eu vou fazer uma oração, por exemplo, por cura, a minha oração não depende mais do resultado. Antigamente, muito tempo atrás, eu ficava preocupado, eu falava assim, eu vou orar e de repente a pessoa não vai ser curada. Eu vou dizimar, eu vou falar para as pessoas, dizima, oferta, porque Deus vai te abençoar, mas e se a pessoa não for abençoada, como é que vai ser? Eu vou orar por sinais, prodígios e maravilhas, mas e se não acontecer? Não é e se, porque a minha fé, a minha caminhada, ela não depende dos resultados, ela depende daquilo que Deus disse, aquilo que é. E quando eu entendo isso é libertador, porque eu sei que todas as vezes que eu faço uma oração, no nome de Jesus, eu sei que algo acontece, porque foi Ele que disse. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O resultado, ele edifica a fé, é poderoso, é maravilhoso. Mas eu tenho que aprender a andar, a me mover, antes mesmo do que algo aconteça. Antes mesmo de que algo se manifeste. Porque isso aqui é. Ele não vai ser, já é. Já se fez presente. Diga, Deus me chamou para andar à altura do seu reino e da sua palavra. Ele reservou para cada um de nós acessar o impossível através daquilo que Ele depositou dentro de cada um de nós. Deus nos chamou para andar na altura do reino de Deus. Inclusive hoje eu quero te desafiar a sair daqui hoje, escrever num papel, no seu celular, aquilo que está na sua vida, que não se adequa com os princípios que Deus deixou para cada um de nós. Daquilo que nós temos falado. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Ele é Jeová Shalom, Deus da paz. Ele é o Deus da cura. Ele é a cura, Ele é a resposta. Desafiar você a escrever isso num papel, num celular. E orar a respeito dessas coisas que Ele já reservou para cada um de nós. Em verdade, a palavra do Senhor, ela nos chama a sair do natural e andar numa vida do sobrenatural, a questionar aquilo que não está de acordo com aquilo que Ele diz. Andar, em verdade, por exemplo, os milagres, eles só existem, por exemplo, em relação à doença, o milagre da cura só existe porque existe a doença. Então, quando eu ando em fé, quando eu ando de acordo com aquilo que Ele me levantou para ser, eu sou chamado a me posicionar contrário a algo de aquilo que parece natural. Contrariar algo que não diz, que não está de acordo com a palavra de Deus. E é lógico que isso é desafiador. Mas quando eu renovo a minha mente, quando eu penso a partir da mente de Deus, significa que eu derrubo barreiras, eu derrubo muralhas que estavam condicionando os meus pensamentos, a minha fé, a uma determinada atitude, e eu substituo esses pensamentos, essas limitações, pelo impossível da palavra de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Se coloca de pé para parecer que está acabando, que nós vamos orar. Eu não quero falar só de teoria. Eu quero orar com você.
Feche seus olhos. Caminhar à altura do reino de Deus é algo que Ele reservou para mim e para você. Para mim e para você. Feche seus olhos. É fazer a vontade dEle, mesmo que a vontade dEle contraria a minha, contraria aquilo que eu estou vivendo, contraria aquilo que eu estou vendo, contraria aquilo que eu estou experimentando. Você e eu fomos chamados para caminhar em nobreza, nobreza do reino. Isso significa acessar princípios e características imutáveis que são inerentes ao nosso Deus, que vão desde prosperidade a uma vida de honra, uma vida de nobreza, uma vida de amor, uma vida de compaixão, uma vida de humildade. Significa andar e se comportar de tal forma, de tal maneira, que mesmo que pessoas, situações, momentos me chamem a fazer algo diferente, eu não saio do status e da altura para a qual Ele me chamou a caminhar. Eu te chamo, te convoco e te desafio a mudar de vida em 2023. Se você já anda diferente, eu te convido a ir para um nível diferente, um nível mais profundo, mais elevado, em que você não só conheça, mas que você tenha relacionamento, intimidade com esse Deus e a sua palavra. Isso exige uma postura de cada um de nós, um posicionamento, uma decisão. Ora ao Senhor nesse instante. Espírito Santo, aqui nós temos corações famintos, filhos de Deus. Nós temos pessoas, papai, que querem se alinhar e andar conforme o teu reino. Nós temos filhos criados à imagem e semelhança do seu Pai e querem manifestá-lo na face da terra. Filhos são chamados para manifestar as características do seu Pai, criados à sua semelhança, se assemelhar a Ele. Hoje nós temos muitos filhos frustrados porque ou não receberam dos seus pais a filiação, não receberam as características e princípios dos seus pais, ou não se posicionaram para receber aquilo que os seus pais tinham para oferecer. Nós temos, falando acerca de Cristo, nós temos pessoas que ou não o aceitaram, não passaram a fazer parte desse reino e querem acessar algo que não lhes pertence, ou tendo aceitado, não procuram se identificar, se assemelhar e caminhar como se fossem filhos. Novamente, ser filho é diferente de andar como filhos. Que este ano seja um ano em que nós decidamos andar de fato como filhos de Deus, manifestar e sair de tal forma, andar de tal maneira, em que nós possamos ser identificados como pessoas que manifestam as características do seu Pai, do seu reino, em nossas vidas. Nós vamos louvar, nós vamos adorar. Enquanto nós adoramos, eu quero te desafiar a aproveitar estes minutos para colocar a sua vida diante de Deus. O Espírito Santo, diga: Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu coração, a minha vida. Toda a área da sua vida para a qual não há esperança, ela é um cativeiro do inimigo, porque toda a área da sua vida precisa encontrar a esperança e a resposta que existe no seu Pai, que existe no reino de Deus. Se há alguma área da sua vida nessa hora que não tem esperança, que não há solução, eu quero que agora que você apresente esta situação ao nosso Deus, ao seu Pai,
e que Ele mesmo te responda que esta é uma mentira do inimigo, que esta barreira precisa cair, que essa muralha precisa ser removida, em nome de Jesus. Fala com Ele nesse instante. Diga: Senhor, eu quero andar desta forma. Eu quero andar neste padrão. Eu quero alcançar esta identidade. Eu quero acessar. Diga para Ele que você quer alcançar estes princípios, essas verdades. Diga: Senhor, me ajuda a alcançar, a andar neste nível. Pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti. Tua é a glória. Deus, nós te louvamos nesta noite. Nós adoramos o Teu santo e poderoso nome. Nós renovamos, Senhor, os nossos pensamentos e as nossas mentes a partir da Tua palavra. Nós rejeitamos princípios e inverdades que não se alinham com o Teu reino. E nós substituímos, Deus, os nossos pensamentos pelos Seus. Reflita o Deus Todo-Poderoso. Olhe nos olhos de Jesus e diga: Senhor, eu quero ser semelhante a Cristo, alcançar a estatura do varão perfeito em Cristo Jesus. Diga: eu quero. Santo, santo, santo. Te exaltamos, Senhor. Te exaltamos. Deus, nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Nós te agradecemos por esta noite, Senhor, em que nós somos confrontados, alinhados com a Tua palavra e com a Tua mensagem. E cada um de nós, ó Deus, possa despertar dentro de nós, fazer germinar a semente que o Senhor plantou dentro de cada um dos Teus filhos. Que o Espírito de Deus, que habitou na mesma vida de Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, possa, Senhor, manifestar a Sua vida dentro de cada um de nós, nos assemelhando, ó Deus, para que nós possamos alcançar a estatura do varão perfeito em Cristo Jesus, tal qual o Senhor nos criou para ser e para caminhar na face da terra, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diz: amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor.